Oi, turma, bom dia, tudo bem? Como é que vocês vão? Tudo legal? Espero que todos estejam bem. Mais uma vez, bom dia. Hoje a nossa aula é sobre artigo e numeral, tá bom? Como essas duas classes têm algumas coisas a ver, aí eu resolvi colocá-las no mesmo slide, tá? Vamos lá? Bem, artigo, eu sei que vocês já conhecem, mais uma vez, hein? Numeral e artigo, mas a gente vai conversar sobre algumas coisas novas, né? Vamos dizer assim. Ou pelo menos relembrar. Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, definido ou indefinido, né? Então, na realidade, o que acontece? Quando você quer, né, determinar algo que você fale, né, você quer deixar claro, você vai usar o artigo definido. Quando você quer deixar um modo vago, de um modo mais geral, você vai usar o indefinido, né? Como vocês sabem, os artigos definidos é o a, os, as, e os indefinidos é uma, uns, umas, tá? Vamos lá. Bem, aí a gente começa conversando sobre os empregos dos artigos. O primeiro emprego do artigo, a primeira característica dele é a substantivação. Processo esse que nós já vimos em derivação imprópria e já vimos quando nós conversamos sobre substantivo, tá? Então, a substantivação, o que acontece? O artigo sempre aparece associado a um substantivo. Assim sendo, se ele for associado a qualquer outro tipo de palavra, ela passará a exercer o papel de substantivo. Esse mecanismo linguístico chama-se substantivação. Entre o viver e o morrer existe uma imensa porta. O que acontece aqui, turma? Viver e morrer, se eu perguntar aleatoriamente para vocês, vocês vão me responder que são verbos, correto? Porém, nesse contexto, eles estão sendo caracterizados, vamos dizer assim, o artigo está se referindo a eles. Então, quando o artigo se refere à palavra, nesse contexto, se eu pergunto para vocês qual é a classe gramatical de viver e morrer, vocês teriam que falar que é um substantivo, tá? Convém notar, entretanto, que às vezes o artigo vem distanciado do substantivo a que se refere. Então, nem sempre o artigo vai vir coladinho no substantivo a que ele está se referindo. No meio dos dois, podem vir outros determinantes, tá? Como nesse exemplo aí. Os nossos dois belíssimos museus estão fechados com a pandemia. Esse os está se referindo a museus. Mas entre os e o museus existem três determinantes, né? Existe o nossos, o dois e o belíssimos. Agora, por isso, o artigo não poderia se referir ao substantivo? Não, ele pode se referir, como está se referindo, tá? Continuando. Emprego opcional do artigo, com nomes de pessoas e com pronomes possessivos. Marcelo esteve aqui. O Marcelo esteve aqui. Igual. Quero ouvir sua opinião, quero ouvir a sua opinião. Também a mesma coisa, não tem diferença, tá bom, turma? Os artigos definidos têm como objetivo individualizar, destacar ou determinar um ser ou um objeto. O violino estava desafinado há tempos. O objeto já era do conhecimento do falante do ouvinte. Se eu falo um violino, é um qualquer. Mas como eu falei, o violino, presume-se que a pessoa que está falando e a pessoa que está ouvindo sabe sobre qual violino se estão falando. A lâmpada acabou de queimar. O objetivo é único do local. Se eu estou numa sala e falo a lâmpada acabou de queimar, é aquela lâmpada. Falei ontem com os meninos da rua. Os seres já são de conhecimento do falante, tá? O artigo definido também pode ser usado para mencionar uma espécie. Uso singular para demonstrar a pluralidade. Olha só. O homem é um ser mortal. Esse o homem indica todos os seres humanos. Dizem que o brasileiro é alegre. O brasileiro é o povo brasileiro. Então, essa ideia, mesmo usando no singular, esse uso, ele tem uma ideia, ele demonstra uma pluralidade, tá?
Os artigos indefinidos têm como objetivo determinar de um jeito vago um objeto ou um ser em questão. Então, assim, ó, tem um violino que está desafinado há muito tempo. Pode ser vários. Uma lâmpada acabou de queimar. Pode ter sido de qualquer lugar da casa, vamos dizer, né? Falei ontem com uns meninos da rua. Quer dizer, alguns daqueles que existem na rua, tá? Se o uso dos artigos for de forma frequente, pode deixar a frase um pouco estranha. Sou muito feliz por ter uns pais como vocês. Não precisa. Sou muito feliz por ter pais como vocês. Aí não tem necessidade. A menina ganhou uns lindos brinquedos. A menina ganhou lindos brinquedos. Fica melhor, tá? Nesse caso, é melhor usar pronomes de sentido indefinido, como certo, tal e outro. Acabei não mencionando um outro caso. Acabei não mencionando outro caso. Tá bom? O artigo e suas combinações. Bem, os artigos eles podem se combinar com as preposições, tá? Então vamos ver. Podem combinar-se com algumas preposições, formando com elas uma só palavra. Vamos aderir à greve organizada pelos professores. Percebam que esse A com crase, ele é igual a preposição mais a artigo. Então, ele contraiu com a preposição, tá, turma? Pelos, per ou por, mais os, preposição e artigo. Então, eu tenho duas contrações. Meu amigo mora numa cidade tranquila do litoral. Numa, em, no caso, mais uma, né? Tá? Preposição e artigo. O do, que é de mais o. Então, os artigos, eles têm essa característica também. Eles podem contrair com as preposições ou combinar, tá? Observação. Se o artigo fizer parte de um nome próprio, ele não poderá combinar-se com a preposição eventualmente presente antes dele. Olha só. Existem nomes próprios que o artigo faz parte do nome. Então, nesse caso, turma, o artigo não pode contrair com a preposição. Vamos ver? Lemos a primeira parte de Os Sertões, livro de Euclides da Cunha. Por que eu não posso falar dos sertões? Porque esse os faz parte do nome próprio do livro. O nome do livro é Os Sertões. Entenderam? O artigo, além de definir ou indefinir o substantivo, pode servir também para indicar o seu gênero e número. O telefonema, o ônibus, os ônibus e uma rádio. Então, o artigo, vamos um pouquinho lá atrás. O artigo e o adjetivo, né, as classes que já aprendemos, eles vão concordar com o substantivo a que se referem em gênero e número. Tá bom? Palavras que não admitem artigo. Existem palavras com as quais o artigo deve ser omitido, entre elas, nomes de cidades e pessoas conhecidas. Nas próximas férias, visitaremos Fortaleza. Eu não vou falar. Nas próximas férias, visitaremos a Fortaleza. Colombo chegou à América em 1492. Vou falar, o Colombo chegou à América? Não precisa, tá? Se, no entanto, o nome da cidade ou da pessoa vier caracterizado, especificado, o artigo é obrigatório. Vamos ver qual é a diferença? Nas próximas férias, visitaremos a Fortaleza das Belas Praias. Aí, essa locução adjetiva aqui, turma, das Belas Praias, determinou Fortaleza. E aí eu preciso do uso do artigo, tá bom? O sonhador Colombo chegou à América em 1492. Usei o determinante sonhador, então eu preciso do artigo, tá? Palavras precedidas de cujo, cujos, cujas, cujas. Ajudaremos as pessoas cujas casas foram destruídas. Eu não falo cujas as casas, tá bom? Não tem isso, não existe isso, tá? Chegamos ao numeral. Numeral é a palavra que indica os seres em termos numéricos, isto é, que atribui quantidade aos seres e os situa em uma determinada sequência.
Os 4 últimos ingressos foram vendidos há pouco. 4 é numeral, atributo numérico de ingresso, tá? Eu quero café duplo e você. Duplo numeral, atributo numérico de café. A primeira pessoa da fila pode entrar, por favor. Primeira, situa a pessoa na sequência da fila. Por isso é um ordinal, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Classificação dos numerais. Cardinais indica contagem, número exato dos seres. 1, 2, 100 mil. Ordinais indicam a ordem ou lugar do ser numa série dada. Acabei de falar. Primeiro, segundo. Fracionários, né? Indicam partes de um inteiro, ou seja, a divisão dos seres, a fração de uma quantidade. Meio, terço, 2/5, 13avos. Multiplicativos expressam a ideia de multiplicação dos seres, indicando quantas vezes a quantidade foi aumentada. Dobro, triplo, quíntuplo, tá bom? Essa é a classificação. Observações sobre os numerais. Na leitura e na escrita por extenso dos cardinais, usa-se a palavra e entre as centenas e as dezenas e também entre as dezenas e unidades. 45.520, tá? Admitem feminino somente os cardinais. Uma, dois, duas e as centenas a partir de 200. 200, 300. Nas referências a papas, reis, séculos e capítulos, os numerais serão empregados das formas distintas. Caso o numeral apareça depois do substantivo, isso é importante, até 10 empregam-se ordinais. Então, eu tenho Paulo VI e capítulo 10º. Por que ordinal? Porque o numeral está depois do substantivo. Ok, M1? Acima de 10, empregam-se os cardinais. Século XI, capítulo 15. Ok? Vamos lá. Em artigos e decretos e leis, empregam-se ordinais até o 9º e depois os cardinais. Artigo 9º, artigo 10. Aí não importa, tá? Chegou até o 9º, até o 9, ordinal. Depois, cardinal. Se o numeral aparecer antes do substantivo, usam-se sempre os ordinais. Então, essas regras que eu falei são para os numerais que vão aparecer depois do substantivo. Caso ele apareça antes, aí fica fácil. Você vai usar sempre ordinal, né? 21º século, tá bom? Se viesse depois, século XXI, tá? A palavra meio, quando funciona como numeral fracionário, deve concordar com o substantivo a que se refere. Ele tomou 2 meias garrafas de vinho. O trem partirá, aqui eu errei um pouquinho, né? O trem partirá meio-dia e meia. Por que meia? Porque é meia hora, tá bom? Ok? A teoria a gente vai acabar aqui. Depois vocês vão ver durante as aulas ao vivo, nossos encontros ao vivo, que ainda tem exercício sobre isso, tá ok? Hoje é rapidinho, porque a matéria é bem tranquila, né? E vocês fiquem bem. Na sexta-feira a gente se encontra para matar as saudades, tá bom? Para conversar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa matéria, tá? E a gente se vê, tá bom, turma? Um beijo, tá? Fiquem com Deus.